Abra sua Bíblia em Mateus 18. Mateus, capítulo 18. Naquela mesma hora, chegando os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Amém? Podeis assentar, irmãos? Por que trago para vocês esta palavra, irmão? Uma reflexão nesse texto, no versículo de número 3. Se não vos tornardes ou não fizerdes como criança. Quero que você grave isso: torne ou tornar como criança. Tornar, no texto diz: não fizer, fazer como criança. Em outra tradução diz: agir como criança. Amém, irmão? Presta atenção numa questão, irmãos. Os discípulos, eles estavam em Cafarnaum, diz o texto de Lucas. Houve um debate entre eles, quem seria o maior quando chegasse no céu. De entre os 12, quem assumiria a liderança dos 12? Mas no céu não tem líder, né? Mas quem seria o maior quando chegasse na eternidade? Jesus pegou uma criança, pôs no colo, apresentou a criança para eles e disse isso aí: em verdade, se vocês não converterdes, ou não tornar, ou não agir como criança, vocês não poderão entrar no céu. Há alguns pontos que eu quero que você entenda nesse texto, porque olha, criança, elas têm muitas qualidades que devem ser observadas na vida espiritual. Uma criança tem muitas qualidades e nós devemos observar essas qualidades: simplicidade, humildade, fraqueza, fragilidade. Nós devemos observar isso. Mas no entanto, eu quero apresentar aqui como ser uma criança diante da vida. Jesus apresenta a criança aos discípulos e diz: olha, se vocês não se tornar como criança, de modo nenhum vocês poderão entrar no céu. E ele chega a dizer: olha, o comportamento, as atitudes de vocês tem que ser atitude de criança, mas é no modo de vida. É porque as pessoas entendem ou pegam só a parte da questão da criança ser de fácil perdão. A criança não leva em conta o que você faz com ela, e por isso Jesus disse: ser como criança. Não é só isso. Jesus não está dizendo só isso aqui. Olha, o que acontece comigo e com você? Quando somos criança, somos frágeis, dependentes, simples, não guardamos mágoas. Criança não guarda mágoa de ninguém, irmão. Criança, ela não guarda mágoa. Ela pode fechar a cara, ficar com raiva, emburrada. Se você voltar e passar a mão na cabeça dela assim, ela te abraça do mesmo jeito e continua a vida da mesma forma. Mas quando nós vamos crescendo, o que vai mudando, irmão? Nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo
morar só, a ser independente, a não agir fora dos padrões vigentes do lugar onde eu estou. Eu começo a observar como as pessoas agem para mim poder copiar, que essa é a verdade. A gente é produto, não é todo mundo que age assim, mas uma boa parcela de 99% das pessoas é produto do meio, é produto de onde está vivendo. Com o tempo nós vamos colocando limite em nós mesmos. Já observou? Que você vai falando assim, não posso agir desse jeito. Quem age assim é criança. Por exemplo, você já imaginou um adulto dando birra? É feio, não é? É ou não é, irmão? É por isso que nós vamos impondo limites. Nós vamos criando certas táticas para não ter uma ação infantil. Nós vamos criando isso. Só que quanto mais nós vamos criando, nós vamos tornando o nosso coração duro. Nós vamos construindo uma cerca perto de nós para não deixar qualquer pessoa ultrapassar. Você já não olha para as pessoas igual uma criança olha. Você já olha diferente, porque você não é mais criança. Os adultos nos ensinam assim também, né? Você, fica esperto com fulano. Não é assim que você fica? Fica esperto. Aí você, em vez de ficar esperto só com um, você já fica esperto com todo mundo. Porque nós somos ensinados a isso. Nós vamos construindo a nossa vida de adulto. Sabia disso? Você vai construindo, você vai crescendo, você vai construindo sua vida de adulto. Vai formando a sua vida. E essa formação, quando você traz ela para o mundo espiritual, ela tende a ser prejudicial. Ela atrapalha mais do que ajuda. Ela complica mais a nossa vida. Ela traz uma maneira de vida espiritual que atrapalha você. Por exemplo, só para você ter noção de uma coisa. Uma criança, se ela for fazer qualquer coisa que ela não dar conta, ela continua fazendo ou ela chama o pai? Ela continua fazendo ou chama o pai, irmão? Chama o pai. Chama ou não chama, irmão? A criança vai pegar alguma coisa que está mais alto do que ela. Se ela não souber falar, mas ela tiver um pouquinho de entendimento, o Emanuel vai fazer 3 anos ainda. E quando ele quer pegar alguma coisa que ele não sabe falar o nome, ele vai, pega na mão da gente, chega perto do negócio e fica olhando assim. Para você identificar que ele, lá em casa eu ponho livros, o livro dele, a avó dele arrumou uns livrinhos de palavras do alfabeto para ele. Aí eu coloco num lugar mais alto, eu arrumo e coloco alto. Aí quando ele quer brincar com aquilo, ele chega perto e fica assim. Ou ele aponta o dedo. Olha para mim, isso é uma criança. Ele não dá conta de fazer, ele chama o pai. Ele chama o pai, porque ele não dá conta. Por que ele não dá conta? Porque ele ainda é dependente. O tamanho dele não comporta fazer. A força dele não dá para fazer. A inteligência dele não dá para fazer. Não consegue ainda construir algo para ir subindo até conseguir fazer. Ele não consegue fazer. Então por isso ele vai chamar o pai, vai chamar a mãe, porque é alguém com mais força, com mais capacidade, com mais inteligência, para fazer aquilo que ele não dá conta de fazer. Essa não é a atitude de uma criança, irmão? É ou não é, irmão? Mas nós fazemos isso com Deus, irmão? Às vezes nós não fazemos. Nós é o seguinte, quando somos adultos, nós queremos fazer as coisas. Muitas vezes não conseguimos, mas queremos insistir com a nossa maneira de fazer. Nós queremos insistir, eu vou fazer. Aí fica insistindo numa coisa que não sai do lugar e nem resolve o problema, mas está insistindo.
que deveria parar com o assunto e conversar com quem dar conta. Essa seria a atitude correta. Mas nós achamos independente de Deus, nós podemos fazer o que quiser. Ainda mais, irmão, quando o tempo vai passando na fé. Olha bem, o tempo vai passando, a gente vai ficando mais robusto na fé, né? Vai conhecendo mais as coisas. Vai. Primeira questão que nós perdemos, irmão, quando nós vamos crescendo: sensibilidade. A criança é sensível, chora à toa. Chora à toa. E quando ela quer algo que ela não consegue, o que ela faz? O que ela faz, irmão? Ela chora. Até explicar para ela que o que ela quer, ela não pode obter, ela continua chorando. Aí depois você explica que ela não pode obter, então ela para de chorar. Mas quando se torna adulto, nós choramos por qualquer coisa? Não. Nós tentamos fazer algo, não conseguimos, largamos de mão e vamos mexer com outra coisa. A sensibilidade no crescer espiritual, em vez de melhorar, faz atrapalhar, irmão. Faz atrapalhar. Nós vamos perdendo a sensibilidade, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo a sufocar emoções. Já viu aquele negócio assim: eu vou te bater, mas você não chora? Todo pai tem isso, né? Não tem nenhum que não tem, né? Já viu o pai batendo na criança e falou: eu vou te bater e você chora? Não. Ele bate, manda chorar. Se o menino não chorar, ele bate até chorar, porque o menino não está chorando. Essa é a razão da natureza, né? Você bate e manda não chorar. Mas se chorar, você bate para calar a boca. Mas se você bater e não chorar, você bate até chorar. Isso é no meu tempo, no tempo de vocês agora não. Agora presta atenção numa coisa: a gente aprende a sufocar as coisas. Sufocar emoções, tampar ela. Nós aprendemos a fazer isso com o tempo. Nós aprendemos a criar subterfúgios na vida. Desculpa. Criamos barreira para não fazer as coisas. Quando você encontra algo que é mais difícil do que você para fazer, você cria uma barreira para não fazer aquilo. Porque isso é mania de adulto, né? É mania do adulto arrumar uma desculpa para não fazer determinado tipo de coisa que pode gerar um desgaste na vida dele. Então a gente cria uma desculpa para não fazer aquilo, porque vai gerar um desgaste. A gente vai e inventa uma desculpa. Isso é normal. Impomos limites na nossa vida para não fugir da regra dos adultos. Olha para mim, irmão. Você chega numa festa, não tem lugar para você sentar. Você senta no chão? A criança senta. Senta ou não senta? Senta. Ela olha se tem regra para não sentar no chão? Não. Ela só senta no chão. Quem criou a regra para não sentar no chão? O adulto. O adulto não pode sentar no chão. Mas a criança, ela chega, ela não olha se tem regra. Ela só chega e se não tem lugar para ela sentar e ela cansar, ela faz igual a Manu, né? Deita logo no chão aqui e fala: enquanto o culto vai aí, eu vou deitar um pouquinho aqui. Qual a razão disso, irmão? Esta razão é que esses limites, essa forma de viver, vai tirando de dentro de nós o comportamento também na vida espiritual. Quando nós vamos crescendo como adulto e depois você converte, aí por já converter, e você, eu não sei você, muitas coisas que eu tinha coragem de fazer quando era novo convertido, hoje eu não tenho. Sabe por quê, irmão? Porque agora eu penso assim: rapaz, mas eu sou pastor.
Isso aqui não dá certo para o pastor fazer isso aí. Já mandou o pastor descer do púlpito correndo aqui para ir profetizar para os outros lá no fundo da igreja? Não, mas eu sou rapaz. Eu não posso fazer uma questão dessa. Não, mas eu não vou poder bater palma aqui. Eu não vou poder pular para cima aqui não, porque eu estou com mais de quase 40 anos que sou crente aí. Se até 40 eu não aprendi ainda que não pode pular, então, rapaz, eu não vou ficar falando língua estranha muito alta aqui não, porque eu já estou com 40 anos que eu sou crente, agora eu não vou aprender não. Você está vendo que você vai impondo um certo limite na sua vida espiritual, que vai atrapalhar você viver diante de Deus? Presta atenção aqui comigo, irmão. Esse distanciamento, esse sufocar de emoções, presta atenção. Quantas pessoas chegam na igreja, sente a presença de Deus, mas por agora, ele ser adulto, ele não quer mais, ele não tem mais coragem de extravasar, ele não tem coragem de deixar isso fluir naturalmente na sua vida. Quando era novo crente, ele até aceitava dar uns gritos, ou falar alto, ou falar em línguas, né? Até aceitava, mas agora cresceu espiritual, ficou mais maduro, está tão maduro que já está quase podre, né? Aí vai ficando maduro, e esquece que o trabalhar de Deus na nossa vida passa pela nossa alma, e a nossa alma é o lado emotivo da nossa vida. A nossa sensibilidade espiritual, ela está interligada à nossa vida emotiva, irmão. Se eu aprendi a sufocar as minhas emoções, dificilmente eu vou aprender a deixar Deus me usar na igreja, porque eu não vou ter coragem para isso. Agora eu sou adulto. Quando eu perco a sensibilidade, é o fator que predomina na vida espiritual, é a percepção. Já falei muitas vezes sobre percepção, irmão. Muitas vezes sobre percepção. Percepção é o contato, o prazer, o conhecimento que você tem de chegar no ambiente e perceber que Jesus está ali. Isso não é para todo mundo, porque passa pelas emoções, e tem pessoas que é tão seca emocionalmente, que ele não consegue perceber quando Deus está presente no ambiente aonde ele está. Isso é normal. A gente vai criando umas estacas do lado da gente, para não deixar você fugir certas coisas da vida, e isso atrapalha. Impor limite na sua vida espiritual faz você perder algumas questões. Você quer ver como é que você perde? Se Deus falar, eu tenho que obedecer, mas quando Deus fala, eu analiso, porque agora já não sou um crente novo. Deus fala, eu analiso. Se Deus me der uma ordem, eu analiso se vai dar para obedecer. Irmãos, isso é fora do natural. Se Deus me usar para qualquer coisa na igreja, eu preciso obedecer. Mas como obedecer se agora estou adulto? Se quando Deus vai falar, primeiro, eu não tenho a sensibilidade para aceitar isso, eu não tenho um lado emocional para entender isso que Deus está falando comigo, e também não tenho mais a obediência para sair do meu lugar e fazer aquilo que Deus está pedindo para fazer. Isso é natural da nossa vida, nós vamos tocando o barco dessa forma. Quantos de nós não conseguimos mais nem sequer perceber que Deus está perto de nós, porque nós estamos mais atentos ao ambiente? Você quer ver? Todo mundo está cantando, ninguém está falando em línguas, aí a pessoa talvez está até sentindo de Deus de falar, mas como ninguém está falando, então eu não vou
falar, porque eu estou propenso a estar olhando o ambiente. Pastor, como é que você descobriu isso? Eu estava em determinado lugar, irmão, no simpósio agora. Eu já vim estudando esse texto, eu estava no simpósio, e o pastor olhou para mim e mandou eu dar uma palavra. Sabe o que eu fiz? Olhei o ambiente. Lógico, olhei o ambiente. Como eu dei um lagzinho na mente, aqui no meio de 3, 4 mil pessoas, vocês acham que até hoje a gente não treme? Todo mundo treme, irmão. Você pega de surpresa assim, o pastor Celino vai falar. Aí eu alicecei os braços aqui, e falei, opa. Quando eu vou levantar, ele falou, não, pastor Celino, fala depois de fulano. Eu falei, graças a Deus. Aí o irmão perguntou por quê? Eu falei assim, porque aí eu vou analisar o que ela vai falar, para em cima da palavra dela eu conceituar a minha palavra. Mas não era melhor eu ter perguntado a Jesus o que era para falar? Não era melhor eu ter interagido com Jesus, ou já estar interagindo com Ele, para saber o que era mais simples de falar? Não era melhor ter obedecido? Vocês querem ver como é que é obedecer, irmão? Eu não gosto de pregar coisa por experiência dos outros, por minha experiência. Estou arrumando a mala para sair. O Espírito Santo falou assim, você vai falar. Eu falei assim, num local de mais de 3 mil pessoas, com todos os pregadores organizados, como que eu vou falar? Continuei arrumando a mala. Você vai falar. Eu falei, não, vou levar só camiseta, bem light, que é para mim tranquilo, né? Um local muito quente, a gente vai ficar lá. O pastor falou que poderia ir mais tranquilo, não era obrigado a estar de terno e gravata. O Espírito Santo falou, você vai falar? Eu falei, mas então eu vou, coloca um paletó. Eu falei, não, paletó não vou pôr não. Olha a ideia, irmão. Eu falei, não, levar paletó para a fazenda, sol quente de dia, e eu vou levar paletó. Eu falei, não vou de jeito nenhum. E eu não falei com a minha esposa. Eu falei, isso é conversa da minha mente. Olha para mim, irmão. A gente vai crescendo e começa a achar que Deus não fala mais, porque agora eu já tenho conhecimento. Sabe quando Deus vai te usar, irmão? O dia que você parar para obedecer. O dia que você falar com Deus, Senhor, usa-me que eu vou fazer. E se você fizer essa oração por um período de tempo, você vai começar a perceber o Espírito de Deus começar a falar com você o que será ou o que será feito, como será feito. Quando eu chego lá, nós faz uma dinâmica. No meio da dinâmica eu estava com 6 pastores, conversei com 6. No meio dos 6 o pastor falou, o pastor Celino vai resumir Aí você imagina, no meio daquele tanto de gente, escolher eu falei, mas vou falar, né? Mas não era melhor ter obedecido? Mas uma coisa eu obedeci, falei, rapaz, eu vou levar a camisa de manga comprida. Eu não sou de levar para esse lugar. Falei, mas eu vou levar. Vou levar, e no primeiro dia e no segundo dia eu vou de camisa de manga comprida, que sei lá, né? Sabe-se lá se essa voz que está falando aqui é Jesus mesmo? Talvez não é Jesus, né? Mas quem sabe é Jesus. Isso é a razão humana. Deus não usa um microfone por fora, um alto-falante por fora. Deus usa o seu coração para comunicar com você. Se fosse uma criança, ele tinha pegado o paletó, gravata e sapato e colocado lá. Por quê? Porque ele ia achar que o pai estava mandando. E ouviu uma voz e ele, não, meu pai está mandando eu pegar sapato, vou levar esse negócio. Aí pega o sapato e coloca. Por que ele está colocando? Não, vou levar, meu pai falou que é para levar, sabe? É para levar esse negócio aqui. Ele não questionava se ia ter gente, se não ia ter gente, se ia ter sol, se não ia ter sol. Ele não ia avaliar. A gente tem a mania de olhar o ambiente. Se ninguém está fazendo, então não vou fazer. Olha para mim, irmão. Talvez você é o único que está ouvindo a voz de Deus, e que Deus vai usar a sua vida como instrumento no meio de 100, 200, 300, 400, 5 mil pessoas. Ninguém ouviu, mas você ouviu a voz de Deus. A criança para obedecer. O adulto
ele para desobedecer. Isso é normal na nossa vida. E quando isso acontece, irmão, nós perdemos a voz do Espírito, agimos na voz da mente e vamos distanciando daquilo que é real. O que é real? Da voz de Deus. Aí hoje nós falamos assim: mas Deus não fala mais na igreja. Mas Deus não usa mais profeta na igreja. Mas o profeta não ouve. Não é que Deus não fala, é porque nós não ouvimos. Falar, Ele fala. Você está lendo a Bíblia, Ele fala. Você está ouvindo um hino, Ele fala. Você está andando na rua, Ele fala. Você está caminhando em casa, Ele fala. Está lavando vasilha, Ele fala. Está ouvindo qualquer coisa, Ele fala. Até se você estiver parado sozinho, sem não ouvir nada, Ele vai falar na sua vida, vai falar com você. Agora, você vai ouvir o que Ele vai falar? Vai parar para ouvir? É uma questão. Nós vamos crescendo e perdendo aquilo que é real. Precisou? Vai no Pai. Mas quem é que vai no Pai? Quem precisa. Quem precisa? Criança, adulto. Você já imaginou se um adulto toda hora vai ficar ligando para o pai dele e falar: pai, me socorre, pai. Eu já fico zangado com os meus lá quando fica me ligando. Pai, menino, cresce e toma suas decisões. Mas quando nós servimos a Deus, dependemos dEle. Você não sabe o amanhã, Ele sabe. Você não sabe o que será a sua vida, Ele sabe. Você não conhece as coisas. Nós vamos agir agora pela sabedoria da nossa mente, pela nossa experiência. O adulto faz assim: a criança não tem experiência, a criança não tem sabedoria, a criança não tem conhecimento. Então ela vai fazer o quê? Ela vai buscar aonde ela precisa de ouvir e aprender para tomar decisões. Irmão, agora só que eu quero mostrar uma coisa para você. Raramente, é difícil, pode acontecer, pode, mas há vários fatores, mas raramente você encontra uma criança com depressão. Por que não, irmão? Porque ela não está preocupada com o futuro. Você acha que o Emanuel vai levantar à noite e falar: oh meu Deus, será que vai ter mamar amanhã cedo? Oh Jesus, será que amanhã meu pai vai ter condição de trabalhar? Jesus, será que não vai? Ele não está nem aí, irmão. Quando ele quer mamar, ele deita no sofá, cruza as perninhas e vira para a avó dele e fala assim: mamar, mamar. Só que ele fala babá, né? Mamar. E aí, ele não quer saber se tem leite, se não tem leite, se tem mamadeira, se não tem. Ele quer saber que ele quer mamar, não é isso? Não é isso, irmão? A criança não para preocupar com amanhã. Jesus fala isso. Jesus fala isso no capítulo 6 de Mateus. Ele diz: não andeis ociosos, porque o vosso Pai que está no céu sabe do que vocês precisam, e no devido tempo Ele vai providenciar, seja roupa, seja alimento, seja proteção. No tempo certo Ele vai colocar a mão e vai operar milagre. Aí ele diz assim: vocês valem mais do que passarinhos, são mais valiosos do que os lírios do campo. O Pai cuida dos lírios do campo e cuida dos passarinhos. Não vai cuidar de você? Mas nós confiamos nisso? Não. Mas a criança vive assim? Vive, irmão. Você já viu alguma criança? Agora não é raro não, é nunca. Agora não é raro. Depressão é raro, pode acontecer, mas é raro. Agora ansiedade, irmão. Criança de 3 anos está assim, ó. Meu Deus do céu, será que vai acontecer amanhã? Será que vai acontecer? Oh meu Deus do céu, eu estou precisando disso. Será que vai vir? Ansioso. Eu estou precisando, vai vir? Ai meu Deus do céu, parece que vai acontecer algo, eu estou tremendo. Não, meu amigo, a criança está parada ali, ela sabe que Deus vai cuidar dela e pronto. O pai que nasceu, a mãe que está perto, vai se virar. Olha para mim, irmão, olha para Deus como o Pai. Ele nunca abandonou na caminhada e nunca vai abandonar na caminhada. O dia que Deus falhar, você reclama, mas até que Ele não falhar, não reclame, porque Ele não falha e não erra nunca. Vive com total segurança. E uma coisa que eu acho bom quando a Bíblia diz na simplicidade:
quer ver por quê? Se você botar cueca, ele sai na rua. Botar uma calça, ele sai na rua. Botar uma camisa, ele sai na rua. Mas se tirar tudo, deixar só de cueca, ou deixar pelado, ele sai na rua também. Ele não questiona porque tem ou não tem. Fulano tem um tênis novo e eu não tenho. A criança não questiona isso. Ele simplesmente aceita o que ele tem. Ele é satisfeito com a vida. Satisfeito com o que tem. Você já viu uma criança perguntando assim: pai, quantas calças eu tenho? Não. Quantos tênis eu tenho para calçar? Não. Ele simplesmente sabe que as coisas vão ser providenciadas. Como que vai ser? Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eles vão cuidar de mim. Está vendo? Eu tenho um pai, ele vai cuidar de mim. Essa é a confiança que a criança tem. Quando Jesus põe no colo e fala converter, ele fala: se vocês não tornar como essa criança pura, voltar atrás, converter, mudar as atitudes, você nunca vai ver uma criança carregando lata de lixo. O que é lata de lixo, irmão? Fulano me ofendeu, não converso mais com ele. Fulano olhou com a cara ruim para mim, não olho mais nele. Não, fulano fez mal para mim, eu não vou mais chegar perto. Não. A criança, o tempo todo, você pode falar bravo, falar lento, falar que ama ou que não ama. Ele continua a mesma criança, tendo as mesmas ações com você, do mesmo jeito. Por quê, irmão? Porque ele não carrega lixo. Ele não olha para ter mágoa. Nós, os adultos, carregamos. Amém, irmão? Ele tem uma confiança total. Mas tem uma coisa que a criança faz. Se você distanciar a criança do pai, ele sente falta? Sente ou não, irmão? Desde pequeno, quando ele abre os olhos, ele conhece o pai e a mãe. A voz, tonalidade da voz. Se o pai e a mãe conversar com a criança ainda no ventre, quando ele nasce, que o pai falar, ele já abre o olho e fica tentando achar o pai, porque ele conhece o tom de voz. Ele conhece o tom de voz. Quando distancia a criança do pai, ele chora. Ele pode no momento ali não entender, mas quando ele perceber que o pai não está perto, ele abre a boca no mundo. Alguma vez na vida você já percebeu que Deus está longe? Você consegue entender quando Deus distanciou? Está vendo como é que o adulto é pior do que criança? Irmão, nós temos que voltar a ser criança e confiar que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Presta atenção. Para encerrar aqui, eu quero que você olhe para mim, irmão. Miriam atravessa o Mar Vermelho. Do outro lado, Miriam pega o quê? Pega o quê? Um tamborim. Você não leu o texto não, irmão? E ela sai fazendo o quê? Ela sai fazendo o quê? Essa atitude é de criança ou de adulto? Criança, você dá uma balinha para ela, sai dando pulo dessa altura assim. Qualquer presente que você dá, ela sai agradecendo, pulando, uma alegria. Você dá um carrinho, talvez o carrinho não tenha nem valor direito, mas nossa, pronto, ganhou o dia, satisfeito, está alegre demais. Até perder a alegria com aquilo ali, leva uns 2 dias. Vai perder, mas leva uns 2 dias. O adulto pode ganhar o que quiser, jamais ele externa. Você teria coragem de pegar um tamborim e sair dançando, irmão? No meio de uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas? E ela pegou o tamborim e saiu dançando. Por quê? Só o Senhor é Deus. O que ela fez? Só o Senhor é Deus. Você quer ver outra atitude de criança e homem de Deus? Moisés: eu não saio daqui. Isso é Bíblia, irmão. Não saio daqui. Moisés, eu vou mandar um anjo com você. Eu não vou. Não vou. Já disse que não vou. Se o senhor não for, eu não vou. Isso é atitude de quê, irmão? Criança. Uma birra santa, né? Na realidade, ele estava dizendo o seguinte: sem o senhor, não. Quem tem uma criança acima de 4 anos vai entender o que eu digo. Uma criança acima de 4 anos, se você falar para ele assim: eu vou comprar isso, não comprar, ele fala para você.
Não fala? Ele vira e fala assim: o senhor prometeu, o senhor falou que ia comprar hoje e não comprou. Estou mentindo? Não, não é verdade? Foi isso que Moisés fez, hein? O senhor prometeu ir conosco e agora o senhor não quer ir. Foi o senhor que prometeu, agora o senhor vai. Não, não vou não. O senhor vai, o senhor prometeu, agora o senhor vai. Atitude de criança. Você quer ver outra pessoa? Davi, quando leva a arca para Jerusalém, o templo, a mulher dele está em cima do prédio e olha Davi pulando e mostrando as nádegas e mostrando tudo, e quase nu, saltando. E a mulher dele falou assim: você estava tendo atitude de moleque lá embaixo, rapaz, você é rei. Não, estava adorando a Deus. Estava fazendo o quê? Adorando a Deus. Nós estamos criando estacas e barreiras só para não deixar sair aquilo que Deus colocou dentro de nós. A vontade de dizer: Deus é Deus mesmo e acabou. Ele é Senhor mesmo e tem cuidado de mim. Ele é Deus Todo-Poderoso e tem estado do meu lado. E todas as vezes que eu vou a Ele, Ele fala comigo. E aonde eu estiver, Ele está também. E se Ele está, eu posso confiar nele, que Ele é Deus. Amém, irmão? Tem hora que a gente cresce tanto, fica tão adulto, que a gente esquece que Deus é Pai. Deus é Pai. E sendo Deus Pai, jamais. A Bíblia chega a dizer no livro de Isaías: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Pode. Isaías fala bem assim: pode. Contudo, Deus não esquece os seus filhos. Jamais. Jamais Deus esquece os seus filhos. Deus não esquece de nós. É nós que perdemos o rumo, a direção, achando que somos tão adultos agora que não podemos mais nem sequer levantar a mão e adorar o nome de Jesus. Ficamos tão adultos, irmão, que não podemos sair do lugar e deixar Deus revelar algo para nós. E mesmo se Ele revelar, nós não temos coragem de falar. Aí você vai dizer: pastor, mas e se eu errar? Quantas crianças já errou na vida? Enquanto você for humano, vai errar. E quem tem medo de errar jamais vai ser usado por Deus. Quem tem para pregar: não vou pregar, que eu tenho medo de estar pregando e errar a mensagem. Então você não vai pregar nunca. Aí eu deixo uma pergunta aqui, irmão. Você tem vergonha de Jesus? Você tem ou não? Tem ou não? Tem, irmão. Você quer ver como é que você tem vergonha de Jesus? Se você estiver dentro do ônibus, você não tem coragem de levantar a mão e falar: glória a Deus. Tem, meu irmão. Agora Ele está conosco? Tá ou não? Mas se você adorar a Deus, tem algum mais? Nós temos vergonha, sim. Sabe por quê? Por causa do ambiente. Não, porque agora eu sou maduro. Agora eu sou maduro, eu sou crente já, eu não tenho essas coisas de criança. Eu falei com Jesus, falei: Jesus, eu quero ser criança, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero que o Senhor direcione, me leva para onde o Senhor quiser levar, faz o que o Senhor quiser fazer. Eu quero andar segundo aquilo que o Senhor determinar para andar e pronto. É isso que eu quero na vida. Hoje eu falei com a minha esposa. Falei: meu bem, se a gente morrer, mas nunca tiver passado fome, nunca andou nu e nunca morou, ficou sem casa para morar, tá bom? Tá bom, irmão? Tá bom? Rapaz, se você foi enterrado, mas nunca passou fome, nunca andou nu e nunca morou debaixo da ponte, o que mais nós queremos da vida? O resto é luxo.
O resto é porque a bênção de Deus, ela superabunda. O resto é porque a bênção de Deus é maior do que precisamos. Deus sempre vai fazer além das nossas necessidades. Mas por que nós ficamos preocupados com aquilo que está além? Porque o além, Ele vai fazer em nome de Jesus. Agora essas pequenas coisas, Ele vai cuidar de nós o tempo todo. Eu estou há muitos anos na fé, dirigindo igreja. Não passei fome não, irmão. Já passei apertado, mas não andei nu não. Já andei com o sapato rasgado, mas descalço eu não andei, porque eu botei um papelão debaixo dele e andei. Pastor, mas isso é ruim? Não, não é ruim não. É a certeza que eu não preciso de tudo que eu quero para viver. Eu preciso do básico. Igual Paulo disse, eu aprendi. Paulo disse, eu aprendi a ter em abundância e a não ter. Eu aprendi. O que é aprender? Nome de Jesus. Aí tá vendo? Depois dele chorar, ninguém segura ele. Ele tem que dar. Deus abençoe.